Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Bem-vindos ao programa Papo Espírita. Eu sou Ana Cristina Sampaio e hoje no estúdio da Comunhão Espírita de Brasília, ao meu lado, Thelma Alves, Miriam dos Anjos, e o nosso convidado especial de hoje é o Denizar de Souza. Tudo bem, Denizar? Tudo bem, Ana Cristina. Miriam, tudo bom? Tudo Thelma? Tudo bem, gente. Podemos começar? Podemos, é um prazer estar com vocês aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite, Denizar. Alegria toda nossa. É palestrante aqui na Comunhão Espírita de Brasília, é criador do projeto Pinga Luz, que é apresentado uma vez a cada... Um sábado a cada mês. Sempre às tardes. Às 17 horas. 16h30. 16h30, aqui 18. no Salão Bezerra de Menezes da Comunhão. Você é cientista social Isso. e autor de 5 livros. Exatamente. Escritor também, sendo que 2 dos seus livros são psicografias. Um deles é esse aqui, Cartas Vivas, né? Que é uma psicografia de São Castro diversos Alves. espíritos, Sim. tendo 2 mensagens, 2 poemas de Castro Alves e Augusto dos Anjos. Olha, que lindo. E foi lançado aqui na Comunhão Espírita de Brasília. Está à venda aqui Isso, na Livraria da na Comunhão. Livraria Mário Carvalho. Isso. Bom, o nosso tema de hoje, Denizar, nós te convidamos porque você tem uma palestra que você fez aqui na Comunhão sobre o sono e os sonhos. Eu acho que é um assunto que pode interessar para todo mundo, né? Em um livro dos Espíritos, questões 400 a 412, Allan Kardec pergunta aos espíritos a respeito do sono e dos sonhos. E como nós passamos quase 1/3 da nossa vida dormindo, a pergunta é: o que acontece conosco durante o sono? Muito bem, Ana Cristina. A sua questão é bem abrangente, né? Dá um O Kardec deu várias páginas a esse tema. É um tema muito abrangente e profundo, porque é ligado à psicologia profunda. Numa visão estritamente espírita, o sono é o momento em que o espírito ele afrouxa seus laços de vínculo com o corpo físico e ocorre o desdobramento parcial da individualidade. Desdobramento este que será tanto mais consciente, tanto maior o nível de consciência, quanto maior for o desenvolvimento espiritual deste indivíduo, incluso aí questões ligadas à mediunidade. Mas o sono, do ponto de vista espiritual, espírita, é essa projeção astral da personalidade. De um ponto de vista neurofisiológico, depois a gente fala um pouquinho, né, sobre as etapas do sono e do sonho, mas basicamente é isso. Momento pelo qual, como você já falou, né, praticamente 50% da nossa existência, da existência humana, na cidade dormindo, né? E no mundo onírico, no universo dessa inter-relação, que alguns cientistas têm chamado de uma janela quântica, né? Porque você sai de uma dimensão para outra. Então você parcialmente consegue projetar-se além do corpo físico e sua consciência está projetada além do corpo. Então, é um momento significativo da vida humana, da vida mental, da saúde mental, o sono e os sonhos. Nós vivemos uma Matrix. Você falando, me lembrei do filme, eu falei, vidas paralelas, uma vida paralela. Mas é exatamente isso, né? Porque é uma interdimensionalidade, né? No processo da desencarnação, algumas pessoas às vezes falam erroneamente, vamos sair da vida ou voltar à vida. Na verdade, a gente sempre está na vida, no corpo fora dela. A questão são as dimensões nas quais estamos. Quando estamos no estado de vigília, estamos na consciência do eu e na vida de relação social e cotidiana, podendo utilizar determinados sentidos, os sentidos convencionais e, na visão espírita, a mediunidade. Quando nós desdobramos, nós continuamos na vida, estamos parcialmente desligados do corpo e operando agora em 2 dimensões, porque o cérebro continua a funcionar. As pesquisas de neurociência do mundo inteiro têm demonstrado que nós aprendemos enquanto dormimos, que a aprendizagem continua, que a ativação do cérebro continua, só que tudo está se dando a um nível mais de processamento inconsciente, né? Mas está funcionando o cérebro, captando as experiências oníricas, que são as experiências do espírito em desdobramento,
e há inter-relação. Só que agora o espírito, como diz o Kardec, goza de uma maior liberdade, dispõe de uma maior autonomia para estabelecer contatos tanto com seres desencarnados, espíritos desencarnados, quanto com pessoas que estão encarnadas na Terra. Então, tanto podemos, numa viagem astral, irmos a regiões espirituais, entre aspas, distantes da Terra, né? Como foi o caso do Chico Xavier, né? Que é uma história belíssima que ele conta. Ele desdobra com Emmanuel e outros espíritos para a cidade do Nosso Lar, e ele está visitando o Nosso Lar, né? Antes da publicação do livro. E aí ele é conduzido por Emmanuel e, num dado momento, ele pergunta, havia uma camada vibratória imensa em torno do Ministério da Regeneração, né? Aí ele pergunta se ele podia atravessar aquela camada vibratória. O Emmanuel explica que não, porque se ele atravessasse, como ele estava encarnado, portanto, com um cordão prateado, famoso, ele teria um impacto vibratório tão grande que ele poderia desencarnar naquela situação. Só para percebermos as várias dimensões que existem. Desde a crosta terrestre, que o André Luiz chamou umbral, que é a porta de entrada do mundo espiritual, até as regiões sublimes, que mal acessamos ou pouco acessamos. Então, é uma multidimensionalidade, portanto, digamos que é uma, entre aspas, matrix espiritual. E quem é que sonha? O cérebro ou o espírito? Na verdade, os dois. O que acontece? Tanto menor o grau de independência do espírito, né? Quanto menos consciente ele está na projeção astral, mais ele vai viver experiências que é como se ele apenas reverberasse a memória que ele viveu no cotidiano, naquela existência. Porque o desdobramento se deu. Sempre se dá o desdobramento? Sempre se dá o desdobramento. O grau de consciência é que variará de indivíduo para indivíduo, cada caso é um caso, e vai variar de acordo com o que está acontecendo com aquela pessoa naquele momento. Uma pessoa, como os próprios cientistas descrevem, né, os meditadores experientes, eles conseguem produzir as ondas delta, que são as ondas cerebrais que se produzem na terceira etapa do sono, né? Do sonho. E por quê? Porque eles são pessoas que treinaram a mente. Então, os médios muito experientes também em sonambulismo, em experiências de desdobramento, eles conseguirão captar melhor aquilo que eles vão viver em espírito. E isso vai se transformar em sonho. Porque o que a gente nunca pode esquecer é que, enquanto o indivíduo está vivendo essas experiências, o inconsciente atual dele, muito ligado ao cérebro e à memória atual, está se processando. Nesse processamento inconsciente, ele vai processar experiências do cotidiano também. Nem todos os nossos sonhos são chamados sonhos espíritas ou espirituais, que seriam sonhos proféticos, premonitórios e de ampla comunicação com os espíritos, encarnados e desencarnados. Os sonhos que são espíritas, eles refletem esse contato. Ou fez contato com espíritos desencarnados, com regiões do mundo espiritual, ou com pessoas encarnadas em desdobramento. Ou acessou memórias passadas, como diz o Kardec, o Livro dos Espíritos, ou acessou, ou até teve uma premonição do futuro, né? Porque quando estamos projetando no mundo espiritual, projetados no mundo espiritual, não necessariamente estamos submetidos à memória temporal. Mas uma parte dos sonhos, eles vão ser, entre aspas, cerebrais. Por quê? Porque eles vão refletir a memória atual e particularmente cotidiana. Então, existem aqueles sonhos, né, que são interpretados no universo da psicanálise, que são os sonhos que refletem os grandes recalques que cada um de nós realiza, né? Então, ao longo da vida, a gente vai recalcando aquilo que a gente não dá conta na consciência de vigília. O eu não dá conta de determinadas memórias, ou relações, ou experiências, ele recalca. Alguns recalques são tão problemáticos que ele volta na forma de sintoma, né? Que é o que Freud chama o retorno do recalque, na forma de sintoma. Isso é o lado do inconsciente atual, né? Agora, para além desse inconsciente atual, que vai registrar, junto com a memória e a consciência, as experiências do dia a dia, e vai processar à noite, né? Então, um sonho pode refletir literalmente um problema que você teve
naquele dia, uma discussão, uma desarmonia emocional, um relacionamento conturbado, uma experiência dolorosa. E aí o indivíduo tem aquilo ao nível consciente, só que o eu vai processar também ao nível inconsciente. Sem interromper, já interrompi. Sim. Filmes violentos antes de dormir. Estimula. Sonhos nesse nível? Veja, o que se sabe, né? Quanto maior for a nossa sugestionabilidade, porque existem pessoas mais sugestionáveis e outras não, né? Quanto maior for o grau da nossa sugestionabilidade, aí nós estaríamos entre aquelas pessoas facilmente hipnotizáveis, pessoas que são muito sugestionáveis, recomenda-se evitar completamente esse tipo de filme, de acesso a esse conteúdo. Agora, de um modo geral, os psicólogos e neurocientistas, sobretudo os psicólogos, têm recomendado que se evite a hiperestimulação eletrônica nas últimas horas que antecedem ao sono. Porque quando a gente vai dormir, nós estamos apagando as luzes corporais, né, no sentido simbólico, as luzes neurofisiológicas e todos os ritmos biológicos. Então, para dormir adequadamente, nós devemos... vai acontecer uma diminuição da frequência cardíaca, vai cair a pressão arterial na segunda etapa do sono, do sonho, né? A temperatura do corpo vai ser controlada pelo hipotálamo, muita coisa vai acontecer. E se você se expõe excessivamente ao celular, ao zap, às redes sociais, ao computador e à televisão, 3, 4 horas antes, depois você vai direto para o sono. Primeiro, a tendência disso prejudicar o processo de desdobramento, de modo que você atingisse o sono profundo, a quarta etapa Você tem 4 etapas e uma 5ª etapa que é chamada sono REM, que gera um sonho. Essa etapa que você sonha. E a gente tem várias dessas etapas, né? Exatamente. São 4 etapas cientificamente identificadas e o sono chamado sono REM, ou etapa REM do sono. Na primeira etapa, você está na transição entre a vigília e o sono. Então, há um relaxamento parcial, mas o cérebro, o neocórtex está muito em atividade ainda. Na segunda etapa, você tem relaxamento muscular e o início das mudanças neurofisiológicas, que é a diminuição da pressão arterial e diminuição da frequência cardíaca. Na terceira etapa, você já está entrando na etapa que sonha, né? Então, você já, nesse momento, o cérebro modifica e começa a gerar as chamadas ondas delta. Até porque é nesse momento que há uma recuperação, é o repouso necessário. É nesse momento que toda a reativação, toda a dinâmica neuroquímica do cérebro é refeita, é reabastecida por causa dessa etapa. E, finalmente, na 4ª etapa, que é o nível REM, é o momento que você mais sonha e que os cientistas afirmam que são as últimas 2 ou 3 horas de sono, particularmente as últimas 2 horas, que quando você atinge esse nível, você sonha e você recorda. Porque você tem muitos sonhos que teve antes, você não recordou. Que você não recordou. Mas no final, ou se a gente acorda no meio da noite, muitas vezes a gente recorda do sonho também. Recorda, né? invariavelmente, aí nesse caso você teve um pesadelo, ou um sonho extremamente gratificante, de muito impacto, né? E você acorda. Mas você acorda. E aí vai pelo impacto emocional da vivência onírica do Quer dizer, sonho. você, então, está vivenciando alguma experiência no mundo espiritual e aquilo está sendo transmitido para você numa lembrança como um sonho que muitas vezes não tem conexão com nada, né? Muitas vezes, nesses chamados sonhos espíritas, você acessa memórias de vivências passadas, as reminiscências de existências passadas. E todo mundo sonha com isso. A pessoa, o ateu mais completo, o agnóstico, o não religioso, o não espírita, vai sonhar. E ele vai dar outras explicações, mas se você fizer uma estatística mundial dos sonhos conectados com as existências passadas, você vai ver que todo mundo tem esse tipo de sonho. Cada um vai dar a sua interpretação. Na nossa visão espírita, são reminiscências, muitas vezes, das experiências vividas. Eu já tive, você já deve ter tido, todo mundo sempre tem. Eu já tive várias dessas experiências, né, em que me vi transportado para um cenário completamente diferente.
e estava em outro contexto, com outra roupa, em outra cultura. Às vezes a gente identifica uma pessoa Perfeitamente. nesta vida, só que essa pessoa está diferente. Exatamente. Né? Isso acontece. Nesse sonho eu identifiquei uma determinada pessoa, essa pessoa já desencarnou e tudo mais, e ele era outra personalidade no sonho, né? Então, assim, o que tem que ficar claro para nós, o inconsciente, quando ele trabalha com a memória atual, ele é capaz de, na tela dos sonhos, projetar personagens, símbolos, histórias e construir histórias também. Mas aí você vê que aquela projeção do inconsciente, de alguma maneira, está ligada à memória do indivíduo. Ela está ligada a acontecimentos desta existência. Seja, sim, de agora, ou do passado, né? Foi justamente para isso que eu quis distinguir. A psicanálise e os psicólogos, mas sobretudo os psicanalistas, eles vão trabalhar os sonhos entendendo essas memórias da atual existência, que vai até a memória intrauterina. Nós podemos ter vivências no ventre materno, a chamada memória da dinâmica perinatal, né? Ou memória transpessoal dentro da dinâmica perinatal, que são as 38 semanas da gravidez. Você pode trazer dali vivência junto à sua mãe, né? E você traz para os sonhos, é perfeitamente possível. Da infância, da adolescência e tal. Mas aí, quando o analista estuda, ele vai descobrir que o inconsciente vai alterar personagens, vai conectar situações, né? Nós sabemos que o inconsciente humano, ele é atemporal e espacial. Ele não obedece a tempo nem espaço. Então você pega uma cena da infância e junta com a fase adulta. Você atravessa uma porta, sai de um país para outro, porque o inconsciente não está limitado espaço-temporalmente. Ele tanto faz isso com o espaço quanto com o tempo. E isso é um dos indícios que o inconsciente, no fundo, é mais uma camada da realidade do espírito, né? Sim. Que não precisa estar prisioneiro às fronteiras e barreiras espaciais ou temporais. Então o analista, o psicanalista, ele vai estudar esses sonhos biográficos, que ele só admite até da infância para diante. Depois veio a psicologia pré-natal, ampliou isso e admitiu a memória fetal. Mas nós, reencarnacionistas, e a psicologia transpessoal e profunda, ela vai admitir isso, que nos sonhos que reverberam a memória espiritual, o indivíduo vai projetar vivências do passado. E aí ele vai ter na tela mental dele, na tela onírica, a recordação do pretérito. E ele não sabe, claro. Sim. Agora, eu já ouvi falar que muitos de nós, quando dormem, tem dificuldade, o espírito tem dificuldade de se afastar do corpo, por medos, pode ser questão obsessiva, inclusive, e ele permanece do lado do corpo. Então, como é que funciona isso? Veja bem, essa é uma questão muito importante, essa que você apresenta para nosso debate, nosso programa hoje. E essa capacidade de desdobrar-se e manter a boa consciência, um bom nível de autoconsciência daquilo que está acontecendo do outro lado, reflete as condições psíquicas dessa individualidade. Então, nós sofremos de muitos processos de embotamento da consciência. Imagine na maioria de nós. Imagine que nós fazemos uso do álcool, do fator etílico, usamos as drogas. Nós estamos, às vezes, tão estressados no cotidiano, né? Tão materiais, né? E estressados, materializados, aprisionados ao cotidiano, que essa consciência profunda, que é a consciência espiritual, que é a consciência do si mesmo, né? A chamada consciência do self, ela não aparece nos desdobramentos. E muitos indivíduos estão sob a hipnose de espíritos grosseiros, vampirizadores. E essa hipnose, ou auto-hipnose, né, que é a consciência muito embotada, ela vai fazer isso que você descreveu. O indivíduo desdobra, mas ele está dormindo. Ele está apagado. Para que ele acorde, tem que outros espíritos, os benfeitores espirituais, amigos dele, façam uma intervenção quando precisam e por um ato de misericórdia e necessidade, para que ele acorde em espírito.
Nós sabemos que há espíritos tão atrasados e em condições tão precárias que muitas vezes eles desencarnam, passam por todo um processo do mundo espiritual e não têm perfeita consciência e reencarnam muito rapidamente. Tal nível de precariedade da sua condição, da consciência de self. Que aqui a gente pode distinguir uma consciência ego-identificada, que é aqui para fora. Essa aqui que a gente está é a consciência ego-identificada. Atual, de vigília. Nessa consciência nós morremos de medo de morrer, mesmo espírita sendo. Né? É a consciência que não conhece a imortalidade. Só que, como diz a doutora Elizabeth Kübler-Ross, né, que escreve o livro sobre a morte e o morrer, no inconsciente profundo não há lugar para a morte, só para a imortalidade. No inconsciente profundo, nós sabemos que somos imortais. Tanto é assim que nós sonhamos, e até os religiosos, quando sonha com a própria morte, vê a morte. Está consciente dela. Ora, por que o ateu, o agnóstico e o descrente, quando sonha com a própria morte, por que ele não sonha um vazio, uma nuvem, uma coisa apagada? É um nada, né? Ele está tendo uma visão da própria morte, simbólica ou pré-cognitiva, pouco importa, mas ele está vendo o corpo e se vendo. Eu já sonhei com a minha própria desencarnação 2 vezes. Ela completa todas as etapas. Se eu sonhei, eu me lembro. Né? Então, o indivíduo sonha e ele vê o corpo dele, ele vê os parentes, eu vi tudo. Como se, né, me acordei e já viu, né? Vou morrer nos próximos dias. Mas sonhei. Chegou a data. Chegou a hora. Então, vejam, ao nível do inconsciente profundo, que é o inconsciente permeado pelo espírito, né? O inconsciente tem camadas. Sim. Tem uma camada biográfica da tua existência, ego-identificada. Tem uma camada perinatal ou pré-natal das 38 semanas da gestação. E vai para trás. Como dizia o Dr. Jorge André dos Santos. Tem o inconsciente passado, tem o inconsciente arcaico e tem o inconsciente atual. O inconsciente arcaico é aquele que envolve toda a evolução anímica do ser. Então, há no nosso inconsciente os registros da evolução inteira da nossa trajetória, que nós não acessamos regularmente. No inconsciente passado, é das existências passadas ao nível humano, as encarnações humanas, né? Mas nosso ser espiritual atravessou uma longa trajetória por espécies anteriores aos sapiens, à humanidade. Nós sabemos disso pelo conceito da evolução anímica que a doutrina espírita apresenta. Então, esse processamento do inconsciente espiritual, né, é que nos permite acessar essas vivências mais antigas, de existências passadas. Mas, fechando a questão, é isso. Muitos desdobramos e não temos autoconsciência de self, autoconsciência de espírito, que é diferente de autoconsciência de ego. E você quer fazer uma pergunta? Não, só uma colocação que algumas vezes já tive desdobramento, né? E estava fazendo um curso no plano espiritual. Aí eu acordava no meio da noite e botava o óculos, porque achava que não ia enxergar. Gente, né? que espetáculo. Você vê que coisa, né? Aí eu passei várias semanas assim. O seu espírito esqueceu o óculos. Né? Aí várias semanas assistindo a aula e tudo, acordando, mesmo sonho, mesmos trabalhos. Aí acordava, botava o óculos no meio da noite, madrugada. Aí, passou várias noites eu fazendo a mesma coisa, aí teve uma noite no plano espiritual, no sono, eu falei assim, eu não preciso usar óculos aqui, né? Aí, ok. Depois disso, eu continuei o curso que eu estava fazendo lá no plano espiritual, com a equipe e tudo, e não precisei acordar no meio da noite. E você lembrou do curso? Lembrei do curso, né? Interessante, né? Tem coisas que, às vezes, a gente tem essa percepção, né? Eu nem era espírita, eu era bem nova, né? E eu nem sabia o que era desdobramento, nunca ouvi falar nisso, mas eu tive uma experiência de ver os meus avós na minha casa. Os pais da minha mãe foram visitar o meu filho pequeno no quarto ao lado e eu acompanhando eles. E eles queriam me dizer alguma coisa, mas eu não sabia o que era. E de repente eu olhei para baixo, me vi o meu marido dormindo do lado e eu acordei e eu estava naquela posição. E eu fiquei
extremamente chocada com aquilo, né? E eu lembro que ficou para mim, eles queriam me falar alguma coisa, eu não sabia. Então eu contei para minha mãe. Mãe, você não tem ideia, eu sonhei assim com o vovô, a vovó. Bom, a minha mãe não deu um mês e ela faleceu, ela desencarnou. E hoje eu sei que eu fui avisada daquilo, né? Mas é uma coisa que muita gente passa, talvez, e não tem noção, né, do que acontece, porque não tem estudo, como eu não tinha, né? Não tinha a menor ideia do que era aquilo. Eu só fui entender quando entrei aqui depois. Pois é. Há um antropólogo francês, ele chama-se Roger Bastide. Ele escreveu um livro interessantíssimo. Sonhos, transe e loucura. E ele vai fazer estudos de sonhos. Ele morou 30 anos em São Paulo, ele é francês, foi professor da Universidade de São Paulo, né, da USP, por 30 anos. E ele começou a estudar sonhos. Ele segmentou grupos sociais e estudou sonhos de trabalhadores da classe média de São Paulo, empregadas domésticas de São Paulo, cidadãos afrodescendentes norte-americanos, afrodescendentes brasileiros. Ele pegou vários grupos sociais e foi estudar os sonhos dessas pessoas. Aí ele diz uma coisa extraordinária. Aliás, duas que eu quero lembrar aqui. A primeira é que esta sociedade na qual vivemos, ela perdeu a capacidade de entender a função dos sonhos. A função dos sonhos, tanto ao nível espiritual, profético, premonitório, a função social e a função espiritual dos sonhos. Por que se quer dizer isso? As pessoas sonham, mas elas não conseguem compreender, porque a sociedade não está treinada, educada a compreender os sonhos, que é 50% a 60% da nossa existência, e faz com que nós acessemos realidades que sem os sonhos não é possível acessar. Nós acessamos a vida profunda do ser humano, né? Através, por exemplo, dos arquétipos que o Jung descreve. Ora, os arquétipos do inconsciente coletivo, né? Nós sonhamos com mitos, histórias ancestrais, sonhos da humanidade, ideais humanos coletivos. Nós sonhamos porque através do indivíduo nós acessamos. O indivíduo acessa o inconsciente coletivo. Isso é uma compreensão de um papel dos sonhos. Então você falou de um sonho profético. Então compreender quando nós temos um sonho premonitório, melhor dizendo, você sonha com algo e este algo tem uma informação que se dará no futuro, porque você quebrou a barreira do tempo, você entra em contato com o futuro. Nós poderíamos lembrar Nostradamus, nós poderíamos lembrar os sonhos proféticos bíblicos, a Bíblia e o Novo Testamento é atravessado de sonhos. Então, esse antropólogo diz, curioso, esta civilização atual, moderna, perdeu a capacidade, a competência de lidar de maneira social e abrangente com os sonhos. E aí ele vai dizer uma coisa notável, inclusive, né? Ele diz, só existem duas maneiras de, nesse mundo conturbado, não enlouquecer. Sonhar e viver o transe. Olha que coisa interessante. O transe que nos permite acessar a função psi do eu, as funções mediúnicas. Então, quantas pessoas estão desequilibradas porque não estão exercitando as funções profundas do eu, do si mesmo, do espírito? A mediunidade é uma delas. O sonambulismo, a mediunidade, os fenômenos parapsicológicos, a meditação, né? São modos pelos quais, e aí ele vai dizer o sonho também. Então, sonhar é viver a experiência mais profunda que o ser humano pode viver, de contato consigo mesmo. Você acha que a gente, então, deve prestar muita atenção aos nossos sonhos? Deve se preparar para os sonhos? Exatamente. Mas eu acho que antes do sonhar tem um preparo, né? Preparar para dormir. Isso. Para sonhar, porque vamos para o mundo espiritual, não é isso? Uma sequência. Perfeitamente. Nós podemos ser treinados a melhor dormir para melhor sonhar. Isso fará com que nós vivamos muito melhor. Então, por exemplo, a Miriam falou de se preparar para dormir. Com certeza, nós deveríamos ter atividade de relaxamento, de um hiato, né, entre as atividades hiperestimulantes e o momento do sono, né?
Alguém já descreveu o momento de dormir, você vai apagando as luzes corporais, no sentido que você vai desacelerando tudo. Então você vai fazer o exercício, que muitas vezes é o exercício da meditação e da prece, que vai melhorar o seu padrão respiratório, vai fazer com que aquela aceleração de pensamentos, a hiperaceleração mental diminua, vai fazer com que você assuma o compromisso de se desligar, de se despreocupar, de se distensionar. Se você desenvolve essas atividades, você tenderá a atingir o sono REM. Existe uma preocupação hoje entre psicólogos, psiquiatras e estudiosos da mente humana, que a nossa civilização ela perdeu a capacidade de atingir o sono profundo, que é o que permite sonhar. É porque as pessoas dormem muito menos, Não, né? é isso que eu ia Muito falar. mal, E tem muito pessoas mal, que até sofrem muito de insônia, né? Dificuldade até de pegar no sono, vamos dizer E assim. no caso da insônia, já que foi colocado, você tem aí indícios. Que é uma queixa comum, né, Denise? Queixa comum, a insônia, né? A insônia você tem possibilidades de tê-la por uma questão, um transtorno depressivo que está vindo, gera insônia. Preocupações. O excesso da vivência do estresse, quer dizer, o estresse já adoecedor, a insônia como efeito do estresse, né? Às vezes, os fenômenos perturbadores das influências espirituais. Sim. Tem gente que, por exemplo, vai tem gerar também tem muito pesadelo, né? Então as pessoas às vezes têm medo de dormir. inconscientemente tem medo de dormir, não? Existe isso. Existe, e os tais pesadelos, ele tanto pode ser resultado de uma experiência traumática desta ou de passadas existências, em que o inconsciente fica projetando durante os sonhos, né? E às vezes é um acontecimento que a pessoa nem sabe que se deu. Vou lhes dar um exemplo para entender. Uma pessoa pode, na sua infância, ter sido abusada sexualmente. A pessoa pode ter sido agredida violentamente, só que numa idade que ela não guardou a perfeita memória consciente do fato. Mas ela viveu a experiência. Ela pode ter sido agredida durante a gestação da mãe. Não é? Ela não tem a perfeita consciência do que se deu, mas ela viveu a experiência. E ela vai, muitas vezes, repetir isso em sonho por uma vida inteira. Quando ela vai para a análise, para o psicanalista ou para o psicólogo, e que eventualmente trabalha com hipnose ou regressão de memória, vai voltar à experiência, vai descobrir o que ela sequer tinha consciência na vigília. Sim. Mas ela estava projetando no sonho. Agora, e aí vocês trouxeram a questão dessa qualidade do sono e dos pesadelos. Sim. Então, o pesadelo, ele tanto pode ser da tua existência, e aí é um campo de atuação, como ele pode ser também reflexo de vivências espirituais em desdobramento. Visitas, né? Em desdobramento. Visitas espirituais não muito agradáveis. O indivíduo está vivendo um processo chamado obsessão kármica, em que ele está numa conexão espiritual dolorosa e agressiva, e durante a projeção o espírito tem maior acesso a ele. A obsessão já está normalmente instalada. Mas quando ele se desdobra, aí a coisa tá fácil. Fica fácil. E daí a necessidade do tratamento espiritual, da desobsessão, do passe, do evangelho no lar, né? Daquelas atividades que a gente sabe que são protetivas e preparatórias também para um bom sono e para um bom sonho. Eu queria fazer uma pergunta. Muitas vezes a gente resolve problemas, né? Isso é um relato que as pessoas têm. Você sonha, você dorme com um problema, você acorda com a solução. Vem no outro dia uma ideia, né? Sim. Isso também é porque fomos no mundo espiritual e recebemos alguma ajuda? Olha, é perfeito o que você colocou. Veja, existem algumas universidades, a Duke University, a Harvard University, está fazendo o seguinte estudo. Eles colocam jovens para enfrentar problemas de matemática, problemas científicos de matemática ou de física. Aí eles tentam resolver e tal, e aí eles são levados nessa pesquisa a dormirem um tempo. Aí eles dormem e depois eles voltam ao exercício. E eles estão fazendo pesquisa para mostrar que durante o sono
o indivíduo completa a solução de problemas que ele não conseguiu na vigília, mostrando que se aprende, que a memória está ativada e que nós resolvemos problemas. Então, tanto nós resolvemos problemas de natureza cognitiva, intelectual, dois grandes cientistas célebres da história da humanidade usavam essa técnica. René Descartes, que viveu entre 1590 e 1652, René Descartes e Albert Einstein. Ambos tinham a seguinte técnica: eles dormiam, davam uma pausa e voltavam a escrever. E eles falavam disso, dos insights que tinham, né? O Einstein chegou a dizer que a teoria da relatividade ele teve no insight. É curioso porque o Einstein ele estava completando a fórmula da relatividade, a teoria da relatividade geral, e ele completa num dia a fórmula, e no outro dia um norte-americano completou com a diferença de 24 horas. Se ele tivesse atrasado um dia, ele não era ele. E ele conta que ele dormia e ele tinha intuição depois dos... Então você resolve problemas cognitivos, intelectuais e também emocionais e relacionais. Tanto você resolve porque há uma projeção, um processamento inconsciente, de você projetar no mundo onírico aquele problema, e aí você equacioná-lo, quando você resolve concretamente. Eu já sonhei tantas vezes conversando com determinadas pessoas, né? Então, às vezes, eventualmente uma pessoa nos é antipática, né? E a gente não... E a gente não... Uma pessoa não conversa conosco na vigília. Aí você dorme, desdobra e conversa com ela. E dos dois lados, de alguma maneira, reverbera aquilo. E você diz, curioso, estou sentindo uma pessoa, né? Senti fulano diferente hoje. Por quê? Porque hoje houve um encontro, as pessoas conversaram e resolveram problemas. Então, e aí, olha, nosso programa está começando a terminar, nós vamos começar a encerrar o assunto. Mas, Denizar, eu queria te pedir para que você conversasse ali com o nosso telespectador e deixasse uma mensagem para que a gente possa ter boas noites de sono. O que nós devemos fazer antes de dormir, a gente já falou um pouquinho aqui, mas o que é importante da gente acessar durante o nosso desdobramento, que você disse que a gente desdobra muitas vezes, a gente desdobra e continua dormindo, né? Mas para que a gente otimize a nossa vida aqui, como encarnados, e também no plano espiritual, nesse momento, no momento onírico, né? Que dicas você dá para que a gente transforme melhor a nossa vida, utilizando o nosso sono? Há uma frase da literatura vedantina, muito antiga, que ensina assim: quem olha para fora, quem se volta para o mundo externo, sonha apenas. Quem olha para dentro e se volta para a introspecção, desperta. Então, nós podemos ter uma ideia de que o mundo físico e material pode ser uma ilusão passageira dos sentidos. E que a grande realidade, a janela quântica que se abre para que nós possamos acessar a verdadeira realidade do ser é dormindo e sonhando. A preparação para isso, neurofisiológica e orgânica, evite alimentos pesados, todos nós já sabemos disso. Realize atividades de relaxamento, meditação e prece, tanto o relaxamento corporal quanto o relaxamento mental. Procure esvaziar a mente, portanto, desprender-se dos conteúdos do cotidiano e se coloque na melhor posição para dormir bem e sonhar em profundidade. Porque, com certeza, o sonho e o transe são soluções para a grande loucura e o grande sofrimento humanos. E uma última pergunta. Como é que nós podemos acessar o nosso mentor espiritual durante o sono? Acredito que a oração, nesse caso, é fundamental. E você pode programar-se para ter uma oração disciplinada e até dormir sempre, que é muito recomendável, na mesma hora, e acordar sempre em determinada hora. Tanto dormir quanto acordar em horas definidas. Isso te permitirá uma disciplina maior através da oração de contato com o mentor espiritual. Porque o grande problema é que nós achamos que os espíritos estão à nossa disposição. Claro que não. Sem disciplina. Nós já temos um programa que nós gravamos aqui sobre
o que o mentor espiritual pode fazer e o que não pode fazer por nós. E uma das informações foi essa, de que ele não está à à disposição e a gente tem que trazê-lo para perto de nós, temos que acessá-lo. Mas eu acho que foi fantástica aqui a sua explicação. É um assunto que não se esgota. A gente pode aproveitar em seu conhecimento em outras oportunidades, né? Com certeza. E para quem quiser saber mais sobre o que o Allan Kardec falou sobre isso, o que os espíritos responderam, né, no Livro dos Espíritos, eu vou repetir, questões 400 a 412, somente sobre sono e sonhos. Bom, a gente agradece a participação de vocês três. Obrigada, Denizar, por estar aqui e aceitar o nosso convite. É um prazer. E, Denizar, nosso programa, você está conhecendo agora, né? Ele vai ao ar todas as quintas-feiras, às 19 horas, no canal da Comunhão no YouTube. Na Rádio Comunhão Espírita, às segundas-feiras. Estamos também no Spotify, você sabia? Nós temos os nossos podcasts lá no Spotify. Bom, para você que quer continuar aqui nos acompanhando e também as outras produções da casa, você se inscreva no canal da Comunhão no YouTube, ativa o sininho para você ser alertado e compartilhe também aquilo que você achar interessante, que você aprende aqui, compartilhe com seus amigos, quem você acha que vai gostar da nossa mensagem. Denizar, você gostaria de dar algum último recado sobre o sono e os sonhos? Acho que dormir e sonhar também são caminhos do despertar. E quem sonha em profundidade acessa a si mesmo e descobre um mundo de luz, um mundo de paz que está dentro de nós. Pode ser um caminho de autoiluminação. Dormir e sonhar. Maravilha. Muito bom. Tem um e-mail. Rádio @comunhãoespírita.com. Rádio@comunhãoespírita.com. É porque a Miriam, ela de vez em quando apresenta aqui também e ela é a nossa grande substituta aqui. Isso. Olha, então eu vou convidar aos queridos telespectadores Isso, do programa com Papo certeza. Espírita Ótimo. a conhecerem o nosso livro, Cartas Vivas, que é um livro de cunho psicográfico. Ele está na nossa livraria, Mário Carvalho, e está à disposição de vocês, para quem tiver interesse, com mensagens de diversos espíritos, particularmente a Adriana de Jesus, que é a nossa benfeitora espiritual, que assina a maioria das mensagens, cartas aos familiares, as que estão aqui já entregues às famílias, todas elas, e 2 poemas, um de Castro Alves e um de Augusto dos Anjos. Então, quem quiser acessar o livro, Livraria Mário Carvalho, da Comunhão Espírita. Então, obrigada a vocês e até a próxima.